Agora, o que significa um gráfico de uma função? Aqui a gente tem vários valores de x e valores de y correspondentes, né? Por exemplo, o que significa esse ponto aqui do gráfico? Então, a partir desse ponto, você vai traçar uma reta vertical e uma reta horizontal. Então, o que o gráfico está mostrando são duas informações relacionadas com esse ponto. O x correspondente e o y correspondente, né? Vamos ficar chamando de x e y, tá? É como se fosse... Podia chamar de t de tempo e p de preço, mas vamos chamar de x e y. O que essas duas retas indicam? Que esses dois pontos aqui estão relacionados. Ou seja, quando você tem o x igual a 6.000... Como se fosse assim, 6.000 dias, né? Foi uma escala meio infeliz essa escolha para marcar o tempo, né? Marcar o tempo em dias, normalmente a gente marca em anos ou em meses. Mas tudo bem, deixa assim. É que esse gráfico é um gráfico qualquer que eu peguei e usei aqui para exemplificar, tá? Então, para esse valor de x, a gente tinha esse valor de y correspondente. Quanto é que vai dar isso aqui? 6,2 para 6,25. Isso aqui deve ser 6,22. 6,22. Então, nesse tempo, nessa época, nesse instante, né, não é como você falar instante quando é uma coisa de longo prazo, né? Instante é num período pequeno, num movimento. Mas, digamos, para esse valor de t ou x, a gente tinha esse valor de y correspondente. A mesma coisa vale para todos os outros pontos do gráfico. Cada ponto você vai ter um x e um y correspondentes. Essa é uma maneira de você visualizar informações no gráfico. Uma outra informação seria o seguinte: quando a gente tinha t igual a 7.000, qual era o preço correspondente? Então é a mesma ideia. Você vai pegar aqui o t igual a 7.000, vai traçar uma reta vertical, aí você determina esse ponto. E a partir desse ponto você traça um horizontal e vai achar o y correspondente. Então a gente tinha aqui, para esse valor de x, 7.000, a gente tinha o valor de y correspondente, que é 6,15. Essa é uma outra maneira de você trabalhar com gráfico. Você tem um valor de x, a partir do gráfico você determina o valor de y. É claro que quando você tem funções, você não precisa nem de gráfico, porque você tem uma fórmula para a função. É só você jogar esse x e você calcula o y. Mas em casos como esse, são dados coletados. Isso aqui é uma função também, só que você não trabalha com fórmula, você trabalha com gráfico. É como se fosse uma enorme tabela de x, de valores de x e valores de y correspondentes. Agora eu vou mostrar uma outra maneira de usar informações do gráfico. Qual foi o instante, ou qual foi o valor de x, no qual o preço chegou a 6,2? Olha aqui, ó. O preço chegou a 6,2 quando? Aí você traça uma reta horizontal e você vai achar o x correspondente. Só que aqui vai acontecer uma coisa diferente. Existem dois valores de x, né? O preço chegou a 6,2 aqui nesse instante. Digamos que isso aqui seja 6,300. E depois ele chegou novamente ao valor de 6,2 nesse tempo aqui, ou nesse x. Digamos que isso aqui seja 7,400. Em 7,400. Isso acontece com as funções, tá? Nas funções, quando você tem um x, você vai ter um único valor de y, mas o contrário não acontece, não necessariamente. Nas funções, você pode ter valores diferentes de x, resultando no mesmo y. Então a gente diria que esse preço chegou a 6,2 duas vezes. Primeiro foi nesse instante em que o preço estava caindo. O preço atingiu o mínimo e depois começou a aumentar. E ele aumentou e ele ultrapassou esse valor de 6,2 aqui nesse instante e depois continuou aumentando. Digamos, isso aqui poderia ser o preço do barril de petróleo, né? Ao longo do tempo, alguma coisa assim. Isso vale para qualquer função.
Você tem retas horizontais e tem retas verticais que vão permitir você pegar um ponto e achar valores de x correspondente e y correspondentes. Você pode ter um x e achar o y correspondente, ou você pode ter o contrário. Você pode ter um determinado y e querer achar o x correspondente. Então são os tipos de trabalho que você faz com gráfico nas funções, e se você não tiver o gráfico, mas tiver a fórmula, você faz também, só que ao invés de usar gráfico e traçar linhas, você vai usar equações, vai resolver equações. Resolver uma equação não é achar o valor de x? Então, achar o valor de x aqui. E o que seria numa expressão algébrica quando você calcula o valor numérico para x igual a tanto? Você joga um x, usa a fórmula e chega ao y correspondente. Pode deixar que daqui a pouco a gente vai trabalhar bastante com isso. E agora, finalmente, nós vamos dizer o que é uma função. Para dizer o que é uma função, eu tenho que primeiro dizer o que é uma relação, que são coisas semelhantes. São muito semelhantes esses dois conceitos. Eu vou falar de uma maneira genérica, é o seguinte: relação é um conjunto de pares ordenados. Só que a função tem um algo mais. Além de ser um conjunto de pares ordenados, você tem outro conceito que você tem que adicionar para você ter uma função. Nem toda relação é uma função, tá? E esses pares ordenados, eles pertencem a dois conjuntos. Tipicamente dois conjuntos. Deixa eu mostrar um exemplo primeiro, depois eu vou generalizar isso aqui. Digamos que eu tenho aqui dois conjuntos. Eu tenho um conjunto A, que é um conjunto de pessoas. Eu tenho aqui 5 pessoas. Aliás, ele chamou de P, né? Bom, vamos fazer primeiro com A e B. Olha só, eu tenho um conjunto A com 5 pessoas. Eu posso até usar letras aqui. Eu tenho aqui o João, eu tenho aqui o Carlos, eu tenho aqui a Maria, eu tenho aqui o Paulo e eu tenho aqui o Ivo. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pessoas. E eu tenho aqui um outro conjunto B, que é um conjunto de números. B. Um conjunto de números. Esses números, nossa, como é que eu vou escolher esses números aqui? Vai de 14,8 até 15,9, né? Então, se você pegasse assim de 14 até 16, olha, 14, 14,1, 14,2, 14,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. E aqui 15,1, 15,2, 15,3, 15,4, 15,5, 15,6, 17, 22, 9, 16. Pronto, eu peguei aqui esses 20 números que vão de 14,0 até 16. Lembra que eu falei que a gente trabalha muito com números reais? Sim, na prática sim, mas isso não é necessário, pode ser qualquer conjunto. E digamos que eu faça aqui uma relação, uma lista de valores que relacione cada pessoa com a sua idade. Então vamos dizer que seja isso aqui. O João tem 14,8 anos. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O João tem 14,8. Então vou botar uma setinha aqui indicando que o João tem 14,8. O Carlos tem 14,9. Puxa, o 14,9, ele é esse outro aqui, né? O Carlos tem 14,9. Carlos tem 14,9. Maria tem 15,1. Maria zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Aqui é 15,1. Então Maria tem 15,1. 15,1. O que mais que ele falou? Paulo tem 15,5. 15,2, 15,3, 4,5. Então Paulo tem 15,5. Você é o Paulo. E o Ivo tem 15,9.
O Ivo tem 15,9. Pronto. Esses dois conjuntos, juntamente com essa associação, essa informação de que quem está ligado a quem, isso aqui é uma relação. Ah, por acaso é uma função também, tá? Mas vamos falar primeiro genericamente. Isso é uma relação e ela atende aos pré-requisitos para ser também uma função. Eu vou mostrar já já. Então, eu tenho essa relação aqui que foi dada. Foi dada a idade de cada um. Essa lista de nomes e valores nada mais é do que isso que eu representei graficamente aqui. Bom, agora eu vou mostrar uma outra relação. Eu vou chamar agora esse conjunto das pessoas de P. P é o conjunto das pessoas. Então eu vou colocar aqui a mesma coisa aqui. O João, o Carlos, Maria, Paulo e Ivo. Então é um conjunto que agora eu vou chamar esse conjunto de P, tá? Não tem problema nenhum. Eu dou para o conjunto o nome que eu quiser. Aqui eu chamei de A, conjuntos A e B, agora eu vou chamar de P. Agora eu vou usar como sendo o segundo conjunto o próprio conjunto P. O próprio conjunto P, quer dizer, isso aqui é uma função que vai de P em P. Só que dessa vez não vai ser função, tá? Vai ser uma relação. Eu vou escrever assim. É uma relação de P em P. Você vai ver aqui o que significa isso. Então, o conjunto de partida é o conjunto das pessoas, conjunto P. O conjunto de chegada é o conjunto P também. Então, são os mesmos elementos. Você pode ter conjuntos iguais aqui na partida e na chegada, não tem problema. João, Carlos, Maria, Pedro e Ivo. Então, digamos que aconteça isso aqui. Essa relação, bom, relação é um conjunto de pares ordenados. E eu estou definindo essa relação por essa fórmula aqui. Fórmula não, essa lei de formação. O XY está nessa relação quando o X é mais velho que Y. Poxa, X é mais velho que Y, então eu tenho que saber a idade de cada um, né? E eu tenho essas idades aqui. Eu vou escrever aqui do lado. 14,8, 14,9, 15,1, 15,5 e 15,9. Já coloquei na ordem crescente para facilitar. Então, essa relação está definida pela seguinte lei de formação. Não é uma fórmula no caso, né? Uma fórmula se você tivesse expressões algébricas, expressões numéricas. A gente dá um nome genérico de lei de formação. A lei de formação para essa relação que a gente criou aqui é a seguinte. O X está relacionado com o Y quando o X for mais velho que Y. Opa! Então vamos começar aqui com o João. O João é mais velho que alguém? Não, o João é o caçula do grupo, né? Então o João não está relacionado com ninguém. Agora, aqui o Carlos é mais velho que o João. Então você pode colocar isso aqui, ó. O Carlos é mais velho que o João. Então esse par ordenado Carlos, João, ele atende a lei de formação dessa nossa relação. Então a gente pode escrever assim, esse par ordenado Carlos-João, ele pertence a essa relação aqui. Relação, tá? Relação R. Não são números reais, é a relação R que eu estou chamando aqui. Tá. O Carlos é mais velho apenas que o João, né? Agora, já a Maria, ela é mais velha que esses dois aqui. Você é mais velha que esses dois manés aqui, ó. Você é mais velha que o João e você é mais velha que o Carlos. Então você tem mais dois pares. Maria com João e Maria com Carlos. A Maria é mais velha que o João, a Maria é mais velha que o Carlos. Analogamente, fazendo isso aqui para os outros, a gente vê que o Pedro é mais velho que esses três, né? Então Pedro é mais velho que o João, Pedro é mais velho que Carlos, Pedro é mais velho que Maria. Então você tem três novos pares ordenados. Pedro e João. Esse outro aqui, Pedro e Carlos. E finalmente Pedro e Maria. E por último aqui a gente tem o Ivo, que é o mais velho do grupo. Ele é mais velho do que todo mundo, né?
Então vamos colocar aqui, ó. O Ivo é mais velho que Pedro. O Ivo é mais velho que Maria. O Ivo é mais velho que Carlos. O Ivo é mais velho que o João. Então nós temos mais 4 pares ordenados. O Ivo com João. O Ivo com Carlos. O Ivo com Maria. E o Ivo com Pedro. O Ivo é mais velho que todo mundo. Atenção, isso aqui, esse conjunto de pares ordenados, a gente poderia colocar assim, ó. Botar uma chave aqui no início, uma chave aqui no final e dar vírgula para todo mundo aqui. É um conjunto de pares ordenados. Pares ordenados que eu separei por vírgulas e coloquei chaves aqui para mostrar que isso aqui é um conjunto. Uma relação é um conjunto de pares ordenados, só. Agora, é claro, ela pode atender uma lei de formação. No caso, teria que ser dada, mas eu poderia colocar qualquer coisa aleatória aqui, seria uma relação também. Você podia colocar uma relação assim, X está relacionado com Y quando X conhece Y, por exemplo. Isso seria um critério também para você ter uma relação. Você pode ter infinitas? Não, infinitas não. Você pode ter um grande número de relações aqui. Aliás, isso é um problema de matemática também, só que é mais de nível médio. Então é um problema de análise combinatória e encontrar quantas relações possíveis podem ser formadas em conjuntos com N elementos. Mas isso não é o caso de vocês fazerem isso não. Tá, então isso aqui é uma relação, que relação é um conjunto de pares ordenados. A gente chama isso aqui de conjunto de partida e conjunto de chegada. Tá, você também pode chamar isso aqui de domínio e contradomínio. São nomes que também são usados para isso. Esses conjuntos de partida e de chegada, eles podem ser iguais, como nesses exemplos, mas isso não é necessário. Você pode ter conjuntos diferentes aqui. Na maioria das vezes, esses conjuntos são diferentes, como nesse caso aqui, né? Um conjunto de partida é esse conjunto de pessoas e o conjunto de chegada é um conjunto de números.